Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2. Ok pessoal, depois que a gente já calculou a curva de conjugado por velocidade da nossa máquina, agora a gente pode se dar o luxo de calcular também a corrente de estator da nossa máquina. Isso vai permitir a gente compreender aquela tal daquela corrente de partida da máquina, que a gente sempre ouve falar muito nos laboratórios de acionamentos elétricos. Então, basicamente, nós temos uma tensão aplicada, eu retornei ao circuito equivalente padrão, não estou com o circuito equivalente de Thevenin, e para calcular esta corrente aqui, basta fazer a razão entre a tensão aplicada e a impedância. Tá? Impedância esta que vai depender da resistência de estator, reatância de dispersão de estator, reatância de magnetização, resistência de rotor referida e reatância de dispersão de rotor referida. Tá? Se a gente pegar uma curva típica de corrente de estator em regime permanente, a gente vai ver que a gente tem valores, os maiores valores na partida, ou seja, velocidade nula, e esse valor ele vai caindo à medida que a gente vai se aproximando ali da velocidade síncrona. Vamos entender por quê. Se o escorregamento tender a zero, ou seja, se a gente está na velocidade síncrona, esse termo aqui fica infinitamente grande. Não circula corrente nenhuma no rotor, não tem corrente induzida na velocidade síncrona. E a corrente de estator seria apenas a corrente de magnetização, que é em torno ali de 30%, 25%, 30% da corrente nominal, que é 1 PU. Isso aqui é por unidade, então está normalizado. Então teria uns 30% aqui, que seria a corrente de magnetização denotada por Φ. Se o escorregamento tender a 1, ou seja, eu estou na partida, esse termo aqui desaparece, porque 1 menos 1 é 0. E essa impedância ela é muito menor do que a impedância de a reatância de magnetização da máquina. Então, basicamente, nós vamos ter uma corrente limitada por este circuito. Como essas impedâncias, a resistência das bobinas e das barras do rotor, são projetadas para não ser muito grandes a priori, e a gente não quer que a máquina tenha muita dispersão, eventualmente para melhorar as características da nossa máquina, melhorar a potência transferida para o rotor, a gente acaba tendo a corrente de partida. Corrente essa que pode chegar até 10 vezes a corrente nominal da nossa máquina. E aí, para contornar esse negócio, a gente tem diversos métodos que vocês já aprenderam, alguns deles provavelmente, para poder reduzir essa corrente de partida. Então, a gente pode fazer uma partida estrela-triângulo. A ideia da partida estrela-triângulo é aplicar uma tensão menor. Aplicando uma tensão menor, você vai ter uma corrente menor. Outra opção, reduzindo a tensão, a gente utiliza um autotransformador, ou a conhecida chave compensadora. Nós podemos usar uma máquina de indução com rotor bobinado. É uma alternativa. Então, neste caso, aquela resistência, além dela aumentar o conjugado de partida, como vimos na nossa última aula, ela também vai reduzir a corrente de partida da nossa máquina. Olha que bacana. E se a gente se permitir usar um pouco de eletrônica de potência, nós podemos usar um soft starter, que vai reduzir a tensão aplicada ali na nossa máquina. Então, ele vai aplicando uma rampa de tensão, ao invés de aplicar a tensão toda de uma vez. Então, ele é uma versão melhorada dessas duas soluções, uma versão fina, bastante sofisticada dessas duas alternativas que discutimos anteriormente. E temos o inversor de frequência, que ele não varia só a tensão, mas a tensão e a frequência. E aí ele consegue também controlar a velocidade do motor. Então, além do inversor de frequência controlar a velocidade do motor e permitir variar a velocidade do motor, mesmo com carga, ele também permite reduzir ou eliminar essa questão de corrente de partida. Já o soft starter, ele só varia a tensão aplicada, então ele é um dispositivo só usado na partida. O inversor de frequência é um dispositivo usado o tempo todo. Se a gente for daqui para baixo, a gente vai ir para as soluções aí que vão tendo custos aí talvez maiores. Tem um custo que não está incluído aqui, que seria o custo de manutenção aí da nossa máquina,
de rotor bobinado. É uma coisa que é eliminada se você usar um rotor em gaiola de esquilo. Ok, agora vamos falar um pouco sobre as categorias de conjugado. Tá? O que é isso? Vamos classificar, né, os nossos motores. Tá, vamos aí umas conclusões parciais relacionadas ao que nós já discutimos até agora. Torque de partida elevado é um negócio legal, porque ele permite que o motor parta com carga, ele permite que o motor consiga partir, né, mesmo que ele esteja com a carga nominal ali no eixo dele, tranquilamente. Tá? Para conseguir fazer isso, a gente precisa de uma resistência de rotor elevada. Tá? Só que se vocês lembrarem, né, se a resistência de rotor nela for elevada, o escorregamento de torque máximo também é elevado. Isso quer dizer que a nossa máquina opera com escorregamento maior. Consequentemente, a eficiência é pior. Lembra que existe uma relação, né, entre a potência transferida, né, para o rotor e a potência desenvolvida, né, que ela é isso aqui vezes 1 menos escorregamento. Então, 1 menos escorregamento é um limite de eficiência da nossa máquina. Aumentou o escorregamento, piorou o rendimento. Já em relação à corrente de partida, tá? Quanto maior for a impedância do nosso circuito da máquina, né, equivalente, menor vai ser essa corrente. Tá? Só que usar uma impedância grande quer dizer que ou vou ter resistências grandes, ou vou ter reatâncias grandes, e, consequentemente, eu vou atrapalhar na transferência de potência da fonte para o rotor da máquina que vai desenvolver a potência. Né? Para tentar contornar a corrente de partida, a gente acaba tendo que usar algum método de partida. Tá? O rotor bobinado foi uma solução que apareceu aí, muito usada aí, né, algumas décadas atrás. Né? Então a gente vai ter uma baixa corrente de partida, tá? E um conjugado elevado. Então, bacana demais. Só que o motor é mais caro e tem um maior custo de manutenção. Né? Então essa é a dor. Né? Nós queríamos um motor com elevado conjugado de partida, baixa corrente de partida. Para fazer isso, o caminho é aumentar a resistência de rotor. Aumentando a resistência de rotor, nós aumentamos as perdas porque aumenta o escorregamento. Olha que tristeza. Então aqui a gente tem uma comparação aqui, ó. Se a gente tiver um motor aqui, né, com resistência de rotor baixa, ela vai ser uma curva desse tipo. Então eu vou ter um baixo conjugado de partida. Se eu tiver uma resistência de rotor elevada, nós vamos ter uma curva desse tipo. Só que qual é o problema? Aqui no ponto nominal, o escorregamento é muito maior. Nós vamos ter um escorregamento muito maior nessa máquina de resistência de rotor elevado do que nessa máquina. Então, o que a gente queria? A gente gostaria de ter alguma coisa intermediária. Será que a gente consegue fazer essa máquina? Então, aí que vem os detalhes no projeto das barras do rotor da nossa máquina. Tá? Esse vai ser o grande sacado. Para poder fazer a nossa máquina em gaiola de esquilo ter essa característica, nós vamos ter que brincar com o projeto das barras do rotor. Para tal, a gente tem duas técnicas basicamente que são utilizadas. A gente tem um motor de barras profundas, tá? Que é um primeiro ponto. Qual que é a ideia do motor de barras profundas? Nós teremos uma barra de rotor muito profunda. Tá? Não é tão absurdo quanto você possa estar imaginando. Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para você ter uma noção. Tá? E qual que é a ideia? Né? Se a corrente de rotor, tá, ela estivesse circulando aqui em cima, basicamente, grande parte do fluxo gerado por esta corrente, tá, concatena o estator. Ou seja, nós temos uma dispersão baixa. Por outro lado, se grande parte da corrente circulasse aqui embaixo, nós teríamos uma maior chance desses caminhos de fluxo fecharem caminhos fora do estator, ou seja, aumentaria a dispersão.
Então, se eu fosse olhar como que é o comportamento da indutância de dispersão à medida que eu caminho para dentro da barra, a impressão que teríamos é que cada vez que andamos na direção do centro do rotor, nós teremos uma dispersão cada vez maior. Ok, interessante, né? À medida que caminhamos, o efeito de dispersão fica mais importante quando a barra é bem profunda. No que isso ajuda a gente, pessoal? Isso ajuda a gente porque se a reatância se torna maior, né, a gente tem que lembrar que lá no rotor a gente tem a reatância XLRI e nós temos a resistência de rotor. Essa reatância depende da frequência. Se a gente lembrar, a reatância é uma indutância vezes a frequência. Essa é a definição de reatância indutiva. Legal. Então, o que vai acontecer? Na hora que a gente tiver a partida da nossa máquina, o valor dessa reatância é grande, porque é induzido uma frequência que é aproximadamente 60 Hz no rotor. A frequência é elevada, a reatância é elevada. Mas aonde? Aqui embaixo. Aqui embaixo ela é mais elevada ainda. Então, o que vai acontecer com a corrente do rotor da máquina? Ao invés dela se distribuir uniformemente nessa barra, ela vai ficar confinada numa região aqui em cima, que é a região que tem menor reatância. Qual que é o efeito final de a gente ter essa reatância variável com a profundidade? O efeito final é que na partida, a corrente ela não vai distribuir na ranhura toda, ela vai distribuir só num pedaço. Consequentemente, a resistência efetiva é como se ela aumentasse. Olha que bacana. Então, se a gente olhasse um gráfico, né, da resistência efetiva que nós temos, tá, em relação à resistência da barra, a gente vai notar que à medida que a gente aumenta a frequência, a gente pode ter razões aí de facilmente 3 vezes. Isso quer dizer que na partida é como se a resistência de rotor fosse 3 vezes maior. Pô, Alan, mas isso aí não vai piorar o escorregamento da máquina em regime? Não, porque quando a máquina vai acelerando, a frequência de rotor vai caindo. Lembra que a frequência da corrente do rotor é baixinha. Dessa forma, o efeito dessa reatância aqui vai diminuindo, diminuindo. E à medida que a máquina vai acelerando, a corrente vai se distribuir numa área cada vez maior. Consequentemente, teremos uma resistência baixa em regime permanente. Então, quando a gente pega um motor de barras profundas, né, que tipicamente vai ter desenhos diferentes das barras, né, não vai ser simplesmente retangular, como eu mostrei aqui, nós teremos curvas de conjugado por velocidade bem próximas daquela que a gente considera como ideal. Né? A gente tem um motor com alto conjugado de partida, essa resistência sendo grande ajuda a diminuir um pouco a corrente de partida, mas em regime permanente o escorregamento não é elevado. Bem interessante. Né? Ok. Outra tecnologia bastante legal que faz algo parecido é o motor de dupla gaiola. Tá? A ideia do motor de dupla gaiola é que, em vez de usar um desenho suave, como aquele que eu mostrei anteriormente, um desenho mais suave aqui das barras de rotor, não. Ele realmente tenta intensificar esse fenômeno. Então, ele tem um estreitamento aqui das barras, né, de forma que, na partida, grande parte a corrente, mais de 90% dela, vai se condensar nesse cara. E quando a gente estiver em regime permanente, a corrente vai se distribuir na barra toda. Tá? Então, aqui tem um desenho aqui que mostra para a gente, né, como seria para uma máquina real. Tá? Qual que é o efeito final? Isso aqui só intensifica o fenômeno. Então, é a mesma ideia. Nós teremos uma indutância maior quanto mais fundo da barra nós caminharmos. Na partida, a frequência é alta, o efeito da indutância é bastante significativo. Teremos, inevitavelmente, uma distribuição não uniforme da corrente. A corrente tenta ficar mais na parte da superfície da barra. Então, a gente consegue fazer uma variação aí, né, da resistência do nosso motor, apesar de ser uma simples barra de alumínio. Bastante inteligente quem pensou nisso aí, né, pessoal? Ok, agora vamos aqui ao aspecto físico, tá, pessoal? De algumas classes de motores, tá?
Então a gente tem aqui um motor aqui que é dito classe A, então seria um motor padrão. Vocês vão reparar que esse motor aqui é um motor bastante eficiente. Esse aqui já seria um design de barras profundas, tá? Então é um design comum aí de motores de barras profundas. Aqui nós temos um motor com dupla gaiola e a gente tem esses motores aqui que são motores classe D, tá? Que a gente vai perceber que são motores que têm uma resistência de rotor elevada, tá? E isso vai impactar nas características de conjugado versus velocidade dele. Também tem aqui uma classe já abandonada, tá? Que é a classe F. Ela é uma classe interessante apenas para visualização, mas hoje essa classe perdeu bastante mercado, tá? Isso acontece porque as barras são muito profundas, tá? E a ideia aqui é que a indutância de dispersão é altíssima, tá? De forma que esse motor ele parte muito suavemente. Tá? Então ele é conhecido como motor de partida suave. O que eu quero dizer com suave? A corrente de partida deste motor ela é baixíssima. Tá? Baixíssima. Ela chega a ficar próxima da corrente nominal. Tá? Só que é um motor com eficiência péssima. Então o pessoal pagava esse preço aí quando estrela triângulo, autotransformador não resolvia e não tinha eletrônica de potência, não tinha soft starter, não tinha inversor de frequência para tentar resolver esse problema. Né? Como já temos essas soluções com eletrônica de potência bastante populares, essa solução classe F aí acabou caindo em desuso. Né? Se vocês lembrarem, a gente já viu essa tabela, né, quando a gente fez os ensaios, e agora a gente consegue entender porque que a reatância de dispersão de rotor ela é tão maior na classe C e também ela é maior na classe B. Né? A classe B ela seria um motor de barras profundas. E a classe C ela é o motor de dupla gaiola. Bastante interessante, né? Tem um outro negócio legal que os motores classe A e classe B, em certo nível, eles competem. Vocês vão ver que a curva de conjugado por velocidade deles é muito próxima. E nos últimos anos, estava falando nos últimos 10 anos, teve um grande movimento de substituição, né, de motores classe A por motores classe B. Tá? Vocês vão ver que os motores classe A eles têm correntes de partida muito altas, então são um pouco problemáticos. O motor classe B ele consegue ser quase tão bom quanto o A, mas com correntes de partida menores. Né? Então, para motores de uso geral e principalmente de potência menor, a classe B ela é bastante comum. Tá? E a gente tem uma norma brasileira tá, que não segue essa nomenclatura A, B, C da NEMA, que é a norma americana. A gente tem basicamente 3 categorias. Tá? Categoria N, categoria H e categoria D. E aqui temos a equivalência entre elas. Então, a categoria N ela engloba a A e a B. A categoria H, ela engloba motores que são classe C, ou seja, motores de dupla gaiola. Tá? E a classe D, ela continua sendo D, né? A BNT. Aqui a gente tem a comparação das características de conjugado por velocidade, tá? E que a gente consegue observar. Né? Vamos supor, esse aqui é o conjugado a plena carga, é 100%. Tá vendo? O que a gente nota? Né? Os motores classe A e classe B, eles têm escorregamentos aqui, ó, nominais, muito próximos. Tá? O motor de classe A ele consegue ter um pouco mais aqui de conjugado de partida e consideravelmente um conjugado máximo maior. Tá? Então ele é um motor que tem características melhores nesses pontos. Né? Pode ser interessante, por exemplo, para motores de alta potência. Tá? E para motores de potência mais baixa, o classe B atende muito bem, vai conseguir eficiências aí bastante interessantes. Tá? O motor classe C ele tem um conjugado de partida maior do que as outras duas classes, isso porque ele usa a ideia da dupla gaiola. Então, com a dupla gaiola, nós conseguimos um conjugado de partida bem maior. E com a classe D, ou seria a categoria D, nós conseguimos conjugados de partida muito maiores do que da classe C. Isso acontece porque a gente usa um rotor com resistência elevada. Qual que é o preço que a gente paga? Escorregamento nominal, ele é maior. Então, o motor de categoria dele é um motor menos eficiente. Tá? Você vai usar isso em aplicações que você precisa realmente de um conjugado de partida elevado, muitas vezes para poder acelerar uma massa
cargas intermitentes, né? Que a gente só precisa acelerar e não vai ficar operando continuamente em regime permanente, visto que se fosse desse jeito a gente teria uma grande quantidade de perdas aí, tá? Então, seria basicamente essas ideias. Categoria N, o uso geral, motores que não partem ali com muita carga, por exemplo, ventiladores industriais, sopradores, coisas do tipo. A categoria H, nós vamos trabalhar com sistemas aí que já vão partir com carga, então bombas que já vão partir aí com carga, já vai bombear o fluxo e tal. Categoria H pode ser interessante. E a categoria D vai ser em algumas aplicações que a gente tem essa necessidade apenas de acelerar o sistema, né? Mas ele não vai ficar funcionando continuamente, como por exemplo uma bomba que vai ficar 12 horas ali fazendo um processo de bombeamento numa planta industrial. Então seria basicamente essa a ideia, pessoal. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.